Então, galera, tudo tranquilo? Estamos aqui agora para fazer uma revisão da apostila número 1 da frente 2 de Geografia do curso e colégio Energia, né? Para a gente poder colocar em dia os assuntos que vão ser cobrados futuramente numa prova para vocês e vocês não esquecerem mais praticamente tudo que vocês aprenderam antes. Bom, a aula 1 da apostila 1 trata sobre geopolítica e as ordens mundiais. Como a gente vê, a questão geopolítica ela é uma questão mais abrangente do que simplesmente, por exemplo, geografia política. Porque a geopolítica trata de relações. A charge é bem exemplificante disso quando a gente fala sobre as relações ou as brigas comerciais entre Estados Unidos e China desde a posse do Donald Trump até chegar agora essa questão do coronavírus e a acusação por parte dos norte-americanos de que quem fabricou o vírus, aquela coisa toda foi a China, ou seja, há uma disputa geopolítica entre duas nações predominantes aqui no planeta Terra. Existe uma diferença de geopolítica para geografia política, ok? Então, quando eu trabalho geopolítica, eu estou trabalhando com relações de poder, ou seja, eu estou considerando as vias diplomáticas, as vias militares, as relações que existem entre nações, entre países. Enquanto que a geografia política, ela trabalha com a interação entre a política e o território, e aí fala do que diz respeito à administração, à territorialidade, os limites dos estados, dos países, ou seja, aquele mapa que você vê, por exemplo, do Brasil, que está definido entre os estados do Brasil, o Distrito Federal, a América Latina, enfim, todas aquelas divisões que você conhece bastante. O termo geopolítica ele vai surgir nessa obra de um cientista político chamado Rudolf Kiejelen, no início do século XX. Esse cara ele vai se basear num livro chamado Politgeographie, que é a geografia política desse alemão chamado Friedrich Hatzel, aquele que fez a teoria do determinismo geográfico. Foi principalmente durante a ascensão do fascismo europeu, exatamente, o fascismo europeu na época já também era o nazismo, que as questões territoriais ganharam uma nova abordagem para os estados. É claro que antes disso os países já entendiam seus territórios como sua fonte básica de recursos, mas o nazismo, esse entendimento vai mudar. Ele atingiu um novo patamar, que é novo patamar é uma coisa muito em moda ultimamente, né? A gente tem ouvido bastante falar daquele timinho lá chamado Flamengo. Mas enfim, não se tratava apenas de organizar recursos internos e conquistar terras estrangeiras. Não. Era importante destacar, ou é importante destacar, que o nazismo ele cunhou a expressão espaço vital para se referir a quem? Aos territórios não pertencentes à Alemanha, mas que seriam fundamentais para o desenvolvimento da Alemanha. Então correspondia praticamente a todo o leste europeu, Polônia, Ucrânia e todos os outros países deveriam ser conquistados ou cooptados conforme as circunstâncias. Então foi justamente esse movimento do pensamento político e econômico nazista que deu origem ao que a gente chama hoje de geopolítica, ok? Então, de uma forma muito simples, a diferença entre ambas é que a geopolítica ultrapassa as fronteiras nacionais, considerando a diplomacia e as disputas e os conflitos internacionais, enquanto a geografia política ela se restringe mais internamente. As ordens mundiais. A gente trabalha no texto com 3 ordens mundiais. Mas o que é uma ordem mundial? A ordem mundial seria o quê? O equilíbrio do poder existente no cenário internacional em determinado período da história. Ou seja, esse equilíbrio que existe entre as nações em algum momento específico da história da humanidade é que vai trazer para nós essa nomenclatura, ordem mundial. Por isso é importante você saber que para ocorrer uma consolidação de uma ordem mundial, tem que ter uma globalização em andamento, como nós temos hoje, por exemplo. É necessário que haja uma mínima inter-relação entre as diversas nações do mundo, ou seja, a globalização ela tem esse papel.
a questão da aldeia global, da aproximação, de todos os processos que a gente vê hoje de interatividade, conectados pela internet, por tudo. E também uma influência ou hegemonia de um certo país sobre um outro país. Então a gente vê isso muito claro hoje em dia, a hegemonia norte-americana e sendo desafiada, obviamente, pela hegemonia chinesa que está surgindo com toda a força. A primeira ordem mundial, a gente tem que entender que ela começa lá na Revolução Industrial. Quando você fala de Revolução Industrial, jamais você pode deixar de lembrar que começa com o Reino Unido. Então essa situação ela é importante, que ela vai lá do século XVIII e vem até o século XIX praticamente, quando a gente tem ali o processo de imperialismo, né, europeu sobre os países afroasiáticos. Temos também uma hegemonia unipolar naquele momento, porque você tem uma única potência que tem o domínio sobre tudo, principalmente por conta da Revolução Industrial, e que se consolidou como uma nação hegemônica, né, entre todo o século XVIII até o século XIX. Por quê? Porque a Inglaterra ou o Reino Unido tinha o domínio expressivo do comércio marítimo e comercial e mais ainda a questão produtiva da Revolução Industrial. Também nós temos uma coisa importante, além do domínio marítimo comercial, que a primeira Revolução Industrial ela vai ser então a principal o principal embasamento para que a primeira ordem mundial se torne unipolar a partir do Reino Unido. Essa ordem mundial vai durar até o final da Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Ordem Mundial ela vai trabalhar em cima de uma ordem bipolar, porque nós vamos ter o final da Segunda Guerra Mundial a partir do ano de 1945 e nós vamos ter então um conflito que a gente deu o nome de Guerra Fria. Por que Guerra Fria, né? Porque esse conflito que foi chamado militar global, o conflito da Segunda Guerra Mundial que foi militar global, quando ele termina, você tem uma evidência de uma nova ordem mundial a partir da hegemonia de dois polos. De um lado, do lado ocidental, vamos dizer assim, o lado capitalista dominados pelos Estados Unidos, e do lado oriental, o lado socialista, dominado pelos soviéticos. Lembrando, inclusive, que quando você fala sobre isso, né, a gente sabe que, na verdade, não houve um socialismo ou um comunismo. Existiu uma ditadura, seja do Stalin, seja de Lenin, seja de Nikita Khrushchev, seja de Leonid Brezhnev, não importa. Você tem vários tipos de ditaduras na antiga União Soviética. A Segunda Guerra Mundial, ela foi a guerra mais abrangente, né? Foram mais de 100 milhões de pessoas que morreram. Mas quando termina essa Segunda Guerra Mundial, a partir da Conferência de Potsdam, você tem a divisão da Alemanha, você tem então a divisão também do mundo. E aí surge a famosa Guerra Fria, porque aí você tem todo um processo que envolve uma guerra de propaganda durante esse período, uma guerra ideológica, porque houve a corrida armamentista, houve a corrida espacial, mas ao mesmo tempo houve uma coisa chamada uma guerra sem ataques diretos entre um país e outro, por isso uma guerra de propaganda. A doutrina Truman falava sobre isso, né? Que o mundo estava dividido entre dois sistemas, aqueles formados pelos governos livres e apoiados na vontade da maioria, que a gente chama de democracia, e aqueles totalitários, que se denominou comunista, apoiados na vontade de uma minoria imposta à força a uma maioria. Por isso que a gente não pode caracterizar como comunismo ou socialismo, e sim como uma ditadura, porque você está impondo alguma coisa. Um dos pontos fortes dessa doutrina de contenção era a ajuda econômica para os países mais frágeis economicamente. Para isso você tem o Plano Marshall, por conta dos Estados Unidos, e também uma ajuda soviética através do Pacto de Varsóvia. Também houve alguma coisa em contrapondo-se àquilo que a gente chama de OTAN. Então essa Segunda Ordem Mundial ela vai durar de 1945 até 3 etapas importantes. O ano de 1989 com a queda do Muro de Berlim, o ano de 1991 ou 90 com a reunificação das Alemanhas. Então esse ano nós estamos comemorando 30 anos da reunificação das Alemanhas,
é uma efeméride importante para o vestibular no final do ano de vocês, saber como foi feita essa unificação das Alemanhas. No meu canal do YouTube, breve estará lá uma aula de atualidades falando exatamente sobre a reunificação das Alemanhas. E o ano de 1991, que é o desmembramento da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então ali você tem a vitória norte-americana, na verdade, a vitória do capitalismo sobre as outras questões econômicas, digamos assim, no período da Segunda Ordem Mundial. A Terceira Ordem Mundial é aquela que a gente vive hoje. É um mundo que a gente chama de multipolar. Por que multipolar? Porque a gente deixa de viver um período que estamos com duas frentes de poder, de um lado os Estados Unidos, olha com o mouse aqui, do outro lado a União Soviética. Esses dois países detêm a hegemonia num período de praticamente 45 anos, e de repente você tem os Estados Unidos envolvidos como uma grande potência, a Europa Ocidental também com uma hegemonia e uma grande potência, e também o Japão naquela época, que era muito mais desenvolvido do que a China naquele momento. Então você tem um período de multipolaridade, um período em que você tem aquilo que se chama de nova ordem mundial. E a nova ordem mundial, economicamente, ela vai ser embasada numa coisa muito importante, que voltou ali, né? É o neoliberalismo, que a gente vai falar um pouco mais tarde ali. Então, nesse momento, a gente tem aqui a Terceira Ordem Mundial e a gente encerra o primeiro capítulo, certo? A aula número 1 da apostila número 1, que é essa questão geopolítica. Dúvidas que vocês tiverem, no final eu tenho ali citado o meu e-mail, você manda um e-mail para mim, você pode responder através também do YouTube aqui ou perguntar, mas principalmente mande para o meu e-mail, né, que é mais fácil para mim responder. Então a gente fica por aqui e voltamos na aula número 2.